Deus não é gente não, irmão. Aleluia. Nos sustenta até quando não temos condições de nos suster, né? Glória a Deus. Tome seu assento nessa manhã. Uma manhã poderosa, uma manhã em que os louvores e esse profético poderoso já diz que Deus cuida de nós. Nós temos um pai, irmãos, nós não temos um patrão, nós não temos, né, um juiz, nós temos um pai, ele cuida de nós. Baseado nesse louvor que foi dito, né, essa palavra de oferta, eu já tinha até preparado esse texto, então quer dizer que os céus têm algo para falar ao seu coração nessa manhã. Salmo 127, ele diz assim: se o Senhor não constrói a casa, o trabalho dos construtores é vão. Se o Senhor não protege a cidade, de nada adianta guardá-la com sentinelas. Versículo 2: é inútil trabalhar tanto desde a madrugada até tarde da noite e se preocupar em conseguir o alimento. E aí vem o ponto que tem confluência aí com isso que foi louvado hoje. Pois Deus cuida de seus amados enquanto dormem. Esse texto, irmãos, ele me traz a certeza e a segurança de que Deus, ele cuida de nós, mesmo quando nós não temos condições de cuidar de nós mesmos. Deus, ele é um pai que olha para nós com cuidado, com atenção, com zelo e com amor. E em Provérbios capítulo 15, em alguns versículos, eu não lembro bem agora o versículo, mas diz que é melhor você ser pobre com fidelidade ao Senhor, do que você ser rico com inquietação, com intranquilidade, com falta de paz no seu coração. A palavra de Deus, ela constantemente, irmãos, ela nos lembra onde deve estar o nosso coração. E a Bíblia diz: onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. A Bíblia, ela constantemente, ela nos mostra que Deus, ele está preocupado com as nossas necessidades, que Deus tem interesse em nos abençoar, que Deus tem interesse em fazer as suas fazendas prosperarem, os seus projetos darem certo. Deus, ele se preocupa com a sua história, Deus se preocupa com a sua trajetória, Deus se preocupa se você tem comida na sua mesa, Deus se preocupa se as portas de emprego estão abertas para você. E o que ele espera com isso, irmãos, é que nós dependamos dele. Baseado nesse texto, Deus me faz lembrar de quando Jesus começa com os seus discípulos a enviá-los para pregar a mensagem do Evangelho. E no primeiro envio missionário, quando ele envia de 2 em 2, ele primeiramente diz que os discípulos, eles não deveriam levar nada com eles. Não levem bolsa, não levem uma túnica sobressalente, não levem alforge. Vocês devem ir em 2 para com as mãos vazias e aprender a depender daqueles com quem vocês se encontrarem. Quando Jesus, ele manda os discípulos para evangelizar de 2 em 2, mas de mãos vazias, primeira coisa que eu vejo, irmãos, não esteja sozinho nas suas batalhas. Não esteja sozinho, desguarnecido ou individual nas suas provações. Você precisa ter alguém que possa ouvir a sua voz, precisa ter alguém que seja seu companheiro, precisa ter alguém que ouça as suas demandas. E nesse primeiro aspecto é importante você reconhecer que a igreja é esse companheiro com quem caminha com você. Um órgão do corpo isolado, ele falece. Mas quando esse órgão do corpo, ele está inserido dentro de um contexto, irmãos, ele produz a sua funcionalidade e ele dá vida, dá saúde ao corpo. Então por isso que é importante, irmãos, você não se isolar, você não ficar sozinho. Você talvez o bispo até falou isso, né? Acho que foi na quinta-feira. Talvez você ficou sozinho demais na pandemia e se acostumou com o culto online, se acostumou a ficar em casa. Mas eu te digo, irmãos, nesse contexto de comunhão, de koinonia, é onde você pode ouvir o testemunho do seu irmão do lado e falar assim: irmãos, essa semana eu estava passando por uma dificuldade, mas Deus ouviu a minha voz. É nesse contexto de comunhão em que você pode compartilhar as suas demandas, né, os seus problemas, para que nós possamos, como igreja, como aqueles 2 discípulos que andavam de 2 em 2, nos ajudar mutuamente. Então, nesse contexto, você precisa ter alguém. E o outro, irmãos, aspecto desse processo evangelístico é que eles não deviam levar nada.
Isso diz respeito, irmãos, a você aprender a depender de Deus e aprender a confiar nele. Quando Jesus manda os discípulos irem de mãos vazias, mas aceitarem aquilo que as pessoas com quem eles estivessem em contato lhes oferecessem, pousassem na casa daqueles que oferecessem abrigo, é porque Jesus queria que seus discípulos entendessem que Deus cuida dos seus mesmo enquanto dorme. Deus estava querendo mostrar para aqueles discípulos, falando: olha, vocês não precisam de muitos recursos, vocês não precisam ganhar na loteria, vocês não precisam ser multimilionários para serem bem-sucedidos, porque o seu sucesso está na dependência de Deus. Aqueles discípulos, eles aprenderam desde cedo, vendo Jesus multiplicando os pães, vendo Jesus tirando o dinheiro da boca do peixe, dizendo: ei, se vocês estiverem alicerçados em mim, se vocês estiverem confiantes em mim, nada vai faltar a vocês, porque eu cuido de vocês enquanto vocês dormem. Em alguns momentos, os discípulos passaram por provações, e nesse aspecto eu tenho um testemunho lá em casa, né? Porque a gente faz o nosso planejamento orçamentário, e a gente faz o planejamento em outubro mais ou menos, para o ano inteiro. A gente até aprendeu com a Isa, ouviu o Edson aqui, né? Ela deu uma mentoria financeira para a gente, e a gente aprendeu isso. Em novembro ali a gente faz o nosso planejamento orçamentário para o ano inteiro. Quanto nós vamos gastar com gasolina, quanto nós vamos gastar com tudo. Em alguns momentos, irmãos, esse planejamento ele falha. Ele não dá certo, né? Ele dá furo. E aí eu e minha esposa, a gente já, nessa dependência de Deus, a gente aprendeu uma técnica, irmãos. Quando a gente está passando por alguma dificuldade, a gente olha um para o outro e fala assim: o que a gente tem feito de errado? Ou o que a gente pode melhorar para que essas contas não estejam batendo, para que o planejamento não dê certo? E aí a gente tem duas respostas para isso. Quando a gente vê, irmãos, que o nosso planejamento está, por algum motivo, estremecido, a gente faz uma retrospectiva, faz uma reflexão e fala: o que a gente pode melhorar? A gente talvez possa melhorar nisso, nisso e nisso. Ou a gente está errando nisso. E aí a gente desafia a nossa fé nesses momentos. Mas existem alguns momentos que não existe nada que a gente possa fazer. E ainda assim os planos, eles não dão certo. Como o meu filho, que ano passado quebrou o braço no dia 1º, a gente com a viagem marcada para Fortaleza e com ele com o braço quebrado, a gente não podia. A gente desmarcou a nossa viagem, cancelei a passagem que a gente já tinha pagado da Gol, e a Gol, ela restituiu menos de 20% do valor que a gente tinha pagado. E aí eu fiquei indignado, falei: Deus, por que o Senhor está permitindo isso? A gente ia viajar, meu filho quebra o braço, e a gente cancela a passagem e a gente não recebe o valor. E a gente sentou e resolveu depender de Deus. E isso foi a melhor coisa, irmãos, porque eu pensei em entrar na justiça, pensei em brigar, pensei, ir atrás. Mas eu falei: Deus, eu sou teu filho, e eu sei que o Senhor cuida de mim enquanto eu durmo. E a gente entregou nas mãos do Senhor. Falei: vou ficar com esses menos de 20%. E para honra e glória do Senhor, irmãos, o carro quebrou essa semana, a gente teve que comprar peça, né? E eu falei: Deus, a gente fez essa retrospectiva e falamos: a nossa vida está no altar. A nossa vida está diante do Senhor. A gente tem cumprido os nossos dízimos e as nossas ofertas. Tem algo que a gente tem que melhorar? A gente pensou: não, né? Sempre a gente pode melhorar, mas nesse aspecto a gente está alinhado. Falei: então é tempo de confiar. É tempo de continuar dependendo de Deus. E para honra e glória do Senhor, essa semana eu fui olhar o extrato do cartão do mês que vem, e a Gol fez um estorno de mais de 50% do valor, irmãos, da passagem. Mais de um ano depois. Falei: já vou pagar as peças, né? As peças do conserto do carro. Então, irmãos, é Deus quem cuida dos seus amados, e Ele espera que nós dependamos dEle. Você está disposto, irmãos, a depender do Senhor? Nos seus dízimos e nas suas ofertas, é esse momento de você estabelecer com Deus: Deus, eu confio em Ti, eu dependo do Senhor. Mais vale, irmãos, uma casa construída na rocha do que uma mansão construída sobre a areia. E quando você deposita as suas ofertas aqui em gratidão, em dependência, em fidelidade ao Senhor, você está sedimentando o seu futuro em uma rocha estável, em nome de Jesus.